Olá, estudantes. Professor Humberto aqui, como diria o professor Marconato, estamos reunidos para fazer o comentário do nosso Planck Comenta FUVEST 2025 com a nossa equipe de física. Professores, sejam muito bem-vindos. Tá? Nossos estudantes fizeram a prova ontem, ainda estão no calor, né, das questões, comentando, vendo aonde perguntar para os professores, para dar uma afiada nos machados para próximas provas, Com né? certeza. Professor André, por favor, seus comentários iniciais, já Boa quer tarde, comentar uma Marconato. questão? Boa tarde, André. Sentindo falta aqui do professor Josias, do professor Professor Iago, Josias, professor nossos Iago. colegas aqui, mas vamos tentar representar o time da física. Humberto, não achei uma prova fácil, não achei uma prova difícil, mas achei uma prova complexa. Sim. Tem muita interpretação de texto, figuras, contas, ao contrário do que a gente viu no Enem, a última prova Isso que eu comentei aqui, né? que Mas as contas eram muito conceitual, né? redondas e muito simples. Aqui você tinha umas continhas que tinha que fazer umas aproximações. Então, assim, eu acho que o aluno tinha algumas equações um pouco mais complexas, então eu achei uma prova com poucas questões diretas. Sim. Existiam duas ou três que era muito rápido, Do universo de 10, né? de universo Isso. de 10 questões, e umas 5 ou 6 exigia uma boa interpretação de texto do aluno, calma, lembrando que as questões estão espalhadas pela prova, então o aluno que queria procurar as físicas para ir resolver na vida, teve um pouquinho mais de dificuldade. Certo. Confesso que até algumas de química eu tentei achando que era física, algumas de matemática também achei que era física. Você começa a ficar com o pé atrás. O que será que é, né? O que de certa forma é bom, porque traz ali uma contextualização, traz ali uma interdisciplinaridade que é positiva na prova. Mas eu não achei uma prova muito simples, não. Então, vou começar comentando aqui duas questões, depois eu passo aqui para o professor Marconato. Lembrando que estamos na prova V1. Isso. Então, a primeira questão é uma questão a 18 na V1, Isso. que fala daquele acidente que aconteceu em março de 2024, ali perto de Baltimore, né? Perto de Portland, um navio que bateu ali na ponte. E ali ele traz um gráfico de velocidade, milhas por hora do navio em função do horário. E aí mostra ali nesse trecho em destaque, nos 38 segundos, que está ali em vermelho, Certo. como é que a velocidade caiu. Então ele trazia uma história contextualizando, trazia os gráficos e pedia para determinar a força. Então, uma questão que eu fiz usando impulso e variação de quantidade de movimento. O chatinho é que as contas são 7,82 milhas por hora, que você tem que dividir por 2 para achar metros por segundo. Então dá 3,91. Aí depois dá 1,25. Então são contas que na hora o aluno fica um pouco inseguro, porque essas contas demandam ali um pouco de insegurança nele. Mas daí ele acha a variação de velocidade, ele tem a massa, que são 100 mil toneladas. Teria que passar para quilogramas também, né? Tem um Transformar pouquinho de pra quilos. atenção aí, né? Nessa parte. Não se confundir com 100 mil toneladas, então é 100 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira. Certo. Exatamente. E depois calculava a força resultante justamente pelo impulso igual a variação da quantidade de movimento. Então a força é o que ele pediu, o delta T ele deu, a massa ele deu, e os dois delta Vs era só converter milhas por hora em quilômetros e metros por segundo. Então, assim, uma questão que eu consideraria de média dificuldade, interpretação de texto, análise de gráfico, uma questão que eventualmente poderia estar no Enem, cairia bem essa contextualização. Com certeza. E a segunda que eu queria comentar aqui é a 19, logo na sequência, uma que fala sobre o efeito Compton. Pode ter assustado o aluno, que tinha uma equação um pouco mais elaborada do comprimento de onda. É uma questão de ondulatória, não precisava ser do efeito Compton. Exatamente. Aquela equação lá em cima, Humberto, Certo. lambda linha Certo. é o lambda zero mais alfa sobre m, 1 menos cosseno θ. O alfa é uma constante, m é a massa da partícula, e os comprimentos de onda é antes e depois da colisão do fóton com a partícula. Essa questão é uma questão que eu particularmente não gosto muito, porque você não tem uma solução. Você tem que ir analisando alternativa por alternativa e ver se aquela alternativa é verdadeira, dada a afirmativa. É longa, né? Você não tem que achar uma resposta. Você tem que olhar e ver. Então, a letra A falava justamente que a maior variação de comprimento de onda no fóton ocorre quando o ângulo é 90, o que é mentira, que é quando o ângulo é 180. Que o cosseno dava menos 1, né? Menos 1, aí 1 menos menos 1 dá 2, você tem a maior variação do comprimento de onda. Um pouquinho da matemática, né, na análise, Sim, né? Com certeza, professor. Uma questão, Humberto, muito mais de matemática do que de física. Então, a A é falsa por motivos óbvios, a B era verdadeira, que trazia o ângulo θ igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor, só aplicar
o cosseno de 30, que dá 0,86, vai dar o menor variação ali do lambda. A letra C também falsa, um exemplo clássico, porque se não muda o meio, não muda a velocidade. Então Era mais rápida de jogar fora. Joga fora. A letra D também falsa, porque coloca o ângulo igual a 60, e aí a redução fica dependendo da massa, se é do elétron, se é de um próton, massas diferentes. Uma questão decoreba nesse aspecto, né, André? Isso. Assim, o aluno tem o conhecimento dessa relação, Isso. né? Não precisava de valores numéricos da massa do próton e do elétron. Isso, mas ele trouxe Mas essa... ele teria que saber que a massa do próton é maior que a do elétron, né, André? Isso. E que a variação do comprimento de onda estava substituindo a equação inversamente proporcional Isso. à massa da partícula, entendeu? Ele tinha que isolar o alfa ali na questão para garantir que o delta lambda e a massa fossem grandezas inversamente proporcionais. E, por fim, a letra E também falsa, sua aplicação direto da fórmula. Então, uma questão mais de matemática, que usa muito pouco o conceito do efeito cômputo. Então, é uma questão mais algébrica do que conceitualmente de física. Como na questão anterior que eu comentei do navio, o aluno consegue entender a situação física, ele desacelerou, ele perdeu velocidade, ele tem uma massa, tem uma força, essa força foi capaz de destruir a ponte. Ele entende a física. Contextualização, aqui, né? É uma questão de análise algébrica matemática. Professor, se torna longa a questão, igual você falou, Fica né? longa. Porque o professor Humberto, ele teria que ir analisando item por item, né? Ele não consegue fazer uma exclusão rápida, E né? só um comentário aqui, teve uma questão de trigonometria também que envia a função trigonométrica com uma né? análise dessa aqui. E aí até, deixa eu só liberar aqui o celular, que a gente está vendo o tempo. Sim, Já estamos... tem uns 7 minutos aí, professor. Uma questão, Humberto, que fica até a dica aqui para os alunos, a gente está desenvolvendo aí um projeto piloto do maravilhoso mundo da física, matemática e química. Isso. E como essas pequenas dicas que a gente deu, o professor Humberto gravou essa semana, deve ir para o ar daqui a pouco, como é que varia a função em função do cosseno do ângulo, né? Então, os limites. Então, essas pílulas para ajudar mesmo. justamente muito. esse conceito ajudaria, né? Exato. A próxima, professor Marconato? Questão 22? 22. 22, professor Humberto. Chegando aqui, 22, pronto. Exatamente. Era uma questão, né, que falava... Tinha uma aplicação prática no sentido de que falava sobre o touch do celular, né, professor André? Isso. E ele explicava que, ao invés da luz sofrer, quando a reflexão total era interrompida, né, você tinha um funcionamento do touch, né? Ele dava uma figura ali, falava que a luz se espalhava por não refletir totalmente ali dentro, certo? Aí ele falava um pouquinho das condições da reflexão total, e o texto estava um pouquinho longo, mas o nosso aluno também, a gente bateu bastante essa tecla, né? Quais são as condições para haver reflexão total da luz, né? Que ela tem que ter um sentido de propagação específico, ela tem que ir do N maior tendendo a ir para o N menor refratar, e o chamado ângulo de incidência tem que ser maior que o chamado ângulo limite, Exato. né? Ele tinha que ter o conhecimento que o ângulo limite, né, o seno do ângulo limite é o N menor pelo N maior, mas o texto dava isso, né, André? Um pouquinho confuso, eu achei. O né? texto, eu acho que ele tende para trazer um apoio conceitual para o aluno, mas, na minha opinião, ele seria capaz de avaliar a questão sem dar esse texto. Sem dar esse texto. Que consumiu uma energia do aluno para ver se tinha alguma informação diferente daquilo que ele está acostumado. Entendi. E ali... E aí a questão era o seguinte, né? Isso era uma coisa que tinha que ter um pouco de atenção, né, André? Uma leitura mais elaborada, professor Humberto, que ele falava assim, ele dava um dos N's, né, do meio, certo? E ele queria saber o seguinte, ó, qual era, né, escolher o segundo meio para que a gente tivesse o maior intervalos de ângulos para ter reflexão total. Isso. Então eu teria que pegar o menor ângulo de incidência para ter a reflexão total da luz. Para ricochetear mais vezes. Mais vezes e também para sobrar um espaço maior de ângulos de incidência maiores do que o limite. Ali... Quanto menor o ângulo de incidência, eu teria mais intervalos para possíveis ângulos de haver reflexão total. Isso que ele queria. Né, para propiciar mais reflexões totais. E também ricochetear mais vezes lá dentro. Então, ali o aluno teria que entender que ele teria que pegar o material E, índice, né, que é o maior índice, para que essa divisão desse o menor valor, para pegar o menor ângulo de incidência, para ter um caminho, né, um espaço maior para possíveis ângulos de reflexão total. Eu trabalho esse assunto com a segunda série, né? Na terceira, acho que é o senhor que trabalha. Sim. Né? Na segunda série, e a gente deixa muito claro, reflexão total é do mais para o menos e incidência qual que é o limite. O limite é o menor sobre o maior. Como ele quer maximizar isso, eu acho que era uma questão que trouxe um texto longo, que trouxe uma situação que poderia ter assustado o aluno, mas a solução dela é muito rápida, porque ele dá que o meio 2 é praticamente o ar, que ele chamou ali de 1,003, e aí você tem que ter o menor sobre o maior. E o maior é a letra E, que é quase 1,5 ali. Então, eu classifico uma questão
que tendeu a confundir o Isso. aluno por dar muita informação, E também, né, mas professor ele André? falou óbvio. Porque também é o seguinte, eles têm que pegar o menor ângulo, né, professor André? Isso. Para ter o maior possível Isso. intervalo de ângulos maiores que aquele para ter Maximizar reflexão o total. limite. E a Maximizar o trigonometria, limite. a ferramenta básica Ferramenta de novo. básica, de novo. Com certeza. Com Aí, certeza. 23, vou deixar aqui para o professor Marconato, Sim, que sim. fala sobre Isso. polarização da luz e buraco Isso. negro, né? Sim. Vamos lá, professor Humberto? 23? É, Já isso. tá na tela. Já está na tela, né? Bom, era uma questão também que o aluno teria que ter uma leitura, né, professor André, um pouco mais detalhada, né? Entendeu? De todo o texto, né? E aí ele falava sobre polarização da luz, a gente falou bastante desse assunto aí, né? E aí o aluno teria que fazer também a leitura, professor Humberto, e ir, né, professor André, eliminando as alternativas, né, professor André? Ele não teria como já ir direto, entendeu? E nesse caso, Isso. o que eu senti é que o texto, apesar de longo, ele trouxe elementos para você jogar alternativas fora. Fora, sim. Então isso ajuda, porque ele trouxe a questão do que é a polarização, da diferença do plasma no entorno do buraco negro, da radiação. E que tem que ser perpendicular, né, professor? E Não aí, paralelo ao campo. Aplicação direta da regra da mão esquerda. E dava a letra D, professor aí Humberto, né? Ele detectava Isso. ali. Detectava que a força magnética era resultante, né, professor André? Tinha que ser E perpendicular. quando ela é perpendicular à velocidade, ele entra em movimento circular uniforme, né? Essa entra no rol das conceituais, Das né? conceituais. Os conceituais Letra D. não é uma questão difícil. O aluno Jamais. que lembra da regra e lê o texto com atenção não vai ter dificuldade. E também até lembrar que o campo elétrico e magnético tem que oscilar perpendicularmente também, né? Isso dava uma ajuda para ele também. A gente Muito. falou bastante disso em aula. Perfeito. A próxima é a 32, Humberto. Lá 32. embaixo, uma borboletinha azul. Da iridescência. Pode ser? Aí. Aí. É uma questão relativamente simples. Simples. O aluno não precisava conhecer esse fenômeno da Exatamente. iridescência, mas ele lia e entendia, que ele perguntava que fenômenos físicos estão diretamente relacionados com a iridescência, que ocorre quando você enxerga as borboletas com cores diferentes, dependendo do ângulo que você observa. E aí, por eliminação, não teria nada a ver com dilatação, não teria nada a ver com dissipação, não teria nada a ver com convecção. Então, ali ele trouxe fenômenos térmicos, fenômenos mecânicos ali da dilatação térmica, que não tinham o menor sentido. Então, até por exclusão, se ele soubesse o que era dilatação e o que era convecção, ele ficaria com a letra E, que é reflexão e interferência. E ali também fica muito claro, quando ele fala sobre a reflexão, né? No texto, ele fala do fenômeno da reflexão. Então ele já, por eliminação, ele já iria na reflexão, né? Eu acho que o que também o nosso aluno conheceria bem, professor Humberto, é quando ele fala em superposição, né, André? Isso. A gente lembrar da interferência por superposição. Tá, então tem palavras-chave, né? Garantiria ainda mais a marcar a alternativa correta. De novo, Humberto, que aí? Quando a gente fez a prova do Enem, eu fui dar aula para a primeira e a segunda série na semana passada, eu falei com eles, olha, gente, fica aqui uma dica para quem está como treineiro, 60% dos vestibulares hoje você resolve de forma conceitual, prestando atenção nas aulas. Porque os conceitos que a gente fala, as palavras-chave que a gente fala em sala de aula, é o que ele vai anotar. Então, a construção do caderno na anotação da aula está sendo tão ou mais importante do que aquele estudo à tarde com resolução de exercícios. Então, estudantes, vocês estão tendo aula com professores antenados em vestibular. O jargão a gente sabe. O que você anota no caderno vai cair na tua prova. Então, presta atenção na aula, presta atenção no que o professor está colocando, porque a chance de você, uma vez entendendo o conceito, ser capaz de depois, lendo na prova, mesmo 1, 2 anos depois, o que ficou é igual andar de bicicleta. Então, prestar atenção na aula está cada vez mais importante, porque os vestibulares estão menos mecânicos e mais conceituais e mais de entender os fenômenos. Então, eu acho que isso é uma dica importante para você, primeiro, que está nos assistindo. As famosas OBs, né, André, que a gente coloca tanto nas observações, né? Grifa e... O professor Josias até brinca, põe um pezinho, que é uma pegadinha. Então, ele vai lá e coloca um pezinho. É ali mesmo que separa o joio do trigo. Questão 33, uma questão muito bonitinha que fala do pica-pau, conta a história do quanto ele desacelera o cérebro dele. Então diziam que o cérebro dele não tinha essa desaceleração, aceleração, e é absurda. Ele traz ali uma questão, traz a aceleração que é de 200 Gs. É uma desaceleração de 200 Gs. E aí ele fala o delta tempo, que são 2 milissegundos. Então é uma questão de cinemática, contextualizada, se aplicava lá para achar a velocidade inicial, dado que a final é 0 na hora que ele bica, e depois se aplicava a Torricelli para achar o deslocamento, que dava 4 milímetros. Então, é uma questão, uma contextualização bonitinha, que o gráfico nem precisava ser analisado,
porque os dados que ele trouxe é a aceleração e o tempo. Você vai lá para o famoso Vovoat, descobre O V0, o V0, sorvetão depois, vai né? para o Ou Torricelli Torricelli, e manda né? bala. Então, é uma questão que eu achei média, simples, com aplicação direta aí do conceito. Professor André, finalmente apareceu a nossa cinemática que a gente tanto fala. Pois é, rapaz. E aí, vamos lá para 52, professor Humberto? 52. Nosso tempo aqui tá... Não, 52 51. não. Quer que eu fale, André? 51? A 51 é de geografia, professor. Nós vamos deixar... Vai deixar pra eles? Vamos deixar para o mundo da geografia. É melhor. Tá A bom. 52 eu vou deixar para o mundo Tá da bom. matemática, é. que fala aí da contração horizontal, apesar de ser linda essa questão. Então, essa Eu questão que gostaria eu que fosse da comentei, física, que mais física Mas- misturada. é, hein? Misturada, é. Igual a 57, que ficou entre a física e a química, É. aquela plaquinha que mecanicamente você gera um choque mecânico e gera Deixa a pra ele. metaestabilidade do material. Vou deixar para o PP, Tá bom. que o PP Eu já ia falar fica de carente. Stefan Boltzmann na 51, vamos deixar pra Não, geografia. deixa pro PP. né? A 59, uma questão de dilatação térmica que há alguns anos não aparecia na FUVEST de forma tão exatamente. explícita. Então ele dava a equação da dilatação linear, Humberto. Certo. Isso. 3 materiais, polietileno, cobre e alumínio, partindo do mesmo comprimento inicial 10 a 0 graus 10 Celsius. metros, né? E ele fazia 5 afirmativas que você tinha que analisar no gráfico se eram verdadeiras ou falsas. E aí era uma análise simples do gráfico, interpretação direta, e chega ali que a resposta é a letra D, que partindo do zero, aumentar em Sim. 10 centímetros, que seria 0,1 metros, Metros. você alcança um ΔT de 50 graus Celsius. Essa era direto, né, André? Direto, no gráfico, né? direto. Muito simples, né? Muito simples Essa, a a questão. letra D, né? Muito simples. Leitura do gráfico. É, Leitura de algumas gráfico. uma interpretação do coeficiente de dilatação, mas bem tranquila. Bem tranquilo. Bem tranquila. Que a bem inclinação traz o alfa. tranquila. Né? O alfa. Isso. Depois a 62, uma questão clássica Clássica, hein, professor André? de mecânica, de montanha-russa, só que aí era um exemplo clássico, mas sem ser conservativo. Ele Participativo. dava a altura máxima, ele tinha a potencial máxima que a pessoa teria, o carrinho com a pessoa teria na Partindo do montanha-russa. repouso. Partir do repouso. Então, cinética zero, potencial máxima, e depois ele falava qual era a velocidade máxima Na altura zero. na altura zero. No solo. Só que, ao não ser conservativa, a mecânica não é igual à cinética. E aí, justamente o que ele pedia era a perda de energia. Então, bastava você calcular o MGH no início, subtrair Do da cinético. cinética no final, e você tinha ali uma perda de 15 mil joules de dissipação aí no processo. E super tranquilo, professor. Tranquilo. Ele usou variação da energia, né, André? Essa aqui Ele nem contraria... usou o trabalho das forças Não. não conservativas, sabe? Não. Uma expressão um pouco mais Vai complexa, pro né? basicão. Ele falou variação de energia, É, professor. eu E vejo essa- o loop e me vem na mente aquela questão da velocidade Clássica, máxima. pra- isso. E exatamente. uma questão clássica, com conta simples, arredondando, contraria aquilo Sem que eu disse lá no transformação de início, unidades. que tinham contas mais chatinhas. Essa Sem conta transformação de redonda. unidades, né, professor? Direto, Não. né? Aplicação direta. Tem erro não, sem Direto. distrator. Sem nada. Aí depois a gente vai para duas questões, que conversando com o professor Pelisson, Deixa eu ele ver. gostaria que a 73 fosse dele, mas eu Sim. vou puxar para mim. Opa! Porque não é todas que o PP ganha, não. Então ele já perdeu. Já ele perdeu. não tá aqui, Eu né? fiz primeiro, Ele não tem como se Começou defender. primeiro. porque esse é um exemplo clássico que os alunos trabalham a partir do ensino fundamental também, que é o foguetinho de garrafa PET. Então é uma mistura de vinagre, e essa reação gera ali o CO2, e o CO2 vai fazer com que Impulsionar. impulsione aí o foguetinho de garrafa PET. O interessante da 73 que o Pelisson reivindicou para ele é porque você tinha ali uma proporção na equação química de 3 litros de vinagre produzindo 2 mols de CO2. CO2. E como você só tinha 1/3 de litro, você teria N mols de CO2. Essa era a química da história. Aí você achava que você tinha 2 nonos de mols de CO2. Achado o número de mols, a boa e velha Clapeyron, PV igual a NRT, você tinha a pressão, que é o que você quer, o volume você obtinha, o número de mols você descobriu, o R foi dado e a temperatura foi dada. Não precisa nem ter dúvida em usar o R em ATM, Não, mol porque Kelvin ou já deu o mol certinho. Kelvin. Já Já deu veio. pronto para aplicar, Ele deu professor. o valor Não e deu as duas constantes. não deu as tinha- unidades medidas. O intuito não era esse, né? Não era. uma questão simples, você só tinha que tomar cuidado. Talvez um ponto de atenção é que o volume do vinagre antes e depois da reação são. permanecia constante. Então você conseguia achar o volume de CO2 na garrafa, achava o número de mols de CO2 pela proporção de São. vinagre e depois aplicava Clapeyron e 3,2, né, professor André? 3,2. ATMs. Como eu brinco aí com os meninos, é a equação que o professor Pelisson tem num quadro no quarto dele. Porque na sala, professor, ele tem a equação geral dos gases, PV sobre T. Tá. No quarto, que já é um upgrade de prestígio, ele tem a equação de Clapeyron. Isso ele tem no Viu? quarto. Já nós temos um colega Quem- aqui que tem no apartamento obras de artes italianas. Obras de né? artes italianas. É outra Mas conversa. renascentistas. Renascentistas. Mas o professor Pelisson fica na equação de Clapeyron. E aí a 78, 74,
na continuidade aí desse mesmo texto da garrafinha PET, Garrafinha. é uma questão muito interessante que me trouxe até uma pesquisa na internet, professor, para Olha finalizar só. a nossa fala aqui. Então ele fala que na mesma garrafa PET você tira o manômetro e coloca uma rolha. Uma rolha. E ele quer saber a aceleração dessa rolha no Isso. momento que ela sai ali da garrafa Opa. PET. Devido à diferença de pressão. Ele disse que a pressão dentro é 5 atmosferas, Isso. a pressão do lado de fora é 1 atmosfera, então você tinha que lembrar 4, que a gente fala 1 milhão de vezes em sala de aula. Aqui no Teorema de Stevin, não esquece da pressão atmosférica, que ela é grande. Isso. Pega o Despreza delta P ela. e faz força por área, achava a força resultante na rolha, Na depois rolha. aplicava a segunda lei, e força, massa, aceleração, ele deu a massa da rolha e achava a aceleração. Lembrar que, Interessante. lembrar que era circular, né? Só calcular de circular, que era Bem tranquilo, simples. né? Bem simples, né? E ele dava o pi, dava o raio. Isso. E transformar de centímetros para metros, né? E Só isso. Quando eu cheguei à resposta, fui fazendo a prova hoje cedo, deu 12 mil metros por segundo ao quadrado. Uma Isso. aceleração grande. Nem maré chega nisso, né, professor? Não, nem com 600 cavalos na roda. Mas daí, Humberto, eu fui pesquisar qual é a pressão, eu como um apreciador de vinhos, qual é a pressão dentro de uma garrafa de champanhe, de um prosecco. Fui ver que era de 4 a 6 atmosferas. Caramba. Então, aqui tá um pouco abaixo do que a gente tem, às vezes, em casa, dentro de uma garrafa de champanhe. São armas E guardadas. Armas. a rolha. Isso foi o que me trouxe a curiosidade. Verdade. Depois de tantos anos tendo o prazer de tomar espumantes, de vez em quando um champanhe, a velocidade com que pode sair a rolha chega a ser Mach 2. Então ela pode alcançar a velocidade acima do som, 2 vezes, né? 2 vezes. Então 680 em média, né? esses 12 mil metros por segundo ao quadrado De aqui, aceleração. que poderia ser estranho, é bastante razoável. Porque eu até anotei aqui, professor, E a massa 10 gramas, né, André? Totalmente A gente plausível, tem- né? velocidades de escape de 2.400 km por hora de uma Nossa rolha de uma garrafa de Senhora. champanhe, num intervalo de 1 milissegundo. Então você tem acelerações realmente muito significativas. E eu achei interessante, porque apesar de 30 anos de aula, eu nunca tinha parado para pensar Certeira do detalhe. qual é a aceleração Essa da é a rolha. beleza, né? Então, eu espero que você, estudante, entenda que estudar física é ter essa oportunidade. Você vê um exercício e fala, puxa vida, isso aqui eu vivo, eu tenho isso na minha prática, mas nunca parei para prestar atenção qual a velocidade que sai, qual é a aceleração que sai, e realmente é muito grande, a Muito pressão grande. é muito Quantas significativa. rolhas são perdidas no final de ano? Final né? de ano, E hein? quantas vezes acontece um acidente, não vai abrir direito, estoura no rosto, né? e perigo, realmente pode machucar. Só não é letal porque a massa é pequena. Exatamente. Se a massa Exatamente. fosse maior, E é o que o professor Era um André... perigo. E tem uma frase que o professor André sempre fala, que eu guardo e levo isso para você, aluno. Quando você estuda, você se torna uma pessoa melhor. isso, mais Em sofisticado. todos os aspectos. Em todos os aspectos. né? Próximo champanhe que a gente comemorar agora no final do ano, vamos lembrar da velocidade de escape e aceleração, que a gente tem a oportunidade de ter algo supersônico. né? Muito bom, Exatamente. muito bom. É essa a prova de física Essa é da a prova. FUVEST 2025. Uma prova exigiu do aluno, lembrando sempre que esse aluno faz a prova junto com matemática, junto com humanidades, com A dificuldade linguagem, sempre aumenta, né? Sempre. Sempre aumenta. sobre a pressão. Tá misturado, né? Sobre a Professor, pressão de misturado. estar escolhendo ali a carreira, a nota de corte pressionando ali no pescoço. É. Então, realmente é um desafio. Mas eu acho que o nosso aluno, conversando com alguns hoje de Sim. manhã cedo, eles souberam analisar com calma, souberam ter paciência na interpretação de texto, tiveram calma na hora de selecionar as questões. Eu acho que o nosso aluno não vai ter dificuldade de ter uma boa pontuação aqui na E, física. professor, acrescenta nessa parte final os comentários, o que ele tem que fazer agora. Sim. As primeiras fases praticamente estão terminando, né? Então, muitas provas dissertativas, né? Sim, sim. O que eles devem fazer de física, professores? Olha, Humberto, é sempre difícil porque o intervalo de tempo é pequeno. É pequeno, né? né? Antigamente as segundas A fases base ainda já eram foi em feita, janeiro. né? Agora a prova foi ontem, o senhor começou a nossa transmissão de forma muito boa, ele ainda está no calor da prova, Sim. ele dormiu uma noite só, então exatamente. hoje às vezes exato. as emoções estão ou muito altas ou muito baixas, Exatamente. na montanha-russa aí do vestibular. É. A minha sugestão é que ele acalme, pegue questões de segunda fase discursivas, analise as suas fragilidades, mas vá com calma. Foram 3 anos, 4 anos, a partir do 9º ano ali que a gente começa A física aparece a já. preocupar na física. é. São 4 anos de trabalho que reverberam agora nessa fase. Então, que ele tenha calma. E se por acaso a nota de corte que ele almeja ainda não chegou a hora, eu continuaria estudando agora. Eu não deixaria Pra depois. para março, não. Sim. Então, se eventualmente é necessário resgatar um pouquinho,
eu já começaria a estudar agora. Se eu, por acaso, não for para as segundas fases, Entendi. já voltaria a estudar, já voltaria a pegar. Se é a porque faculdade que o aluno deseja, né? ele precisa, para ser aprovado em algumas universidades, horas de voo. Então, ele não pode desperdiçar oportunidade de ter hora de estudo. Então, aproveitar agora e continuar estudando. São jovens, descansam 1, 2 dias e continuam estudando. Recuperam super bem, né? E vá tranquilo, que para a segunda fase agora é colher o fruto aí desses anos de preparação de física. Perfeito. Professor Marconato, um recadinho final para os estudantes. O Vamos professor lá. André já permeou muito bem. Já permeou aqui, bastante, já mas bastante. a gente quer ouvir sua voz, professor. Muito obrigado. Não, eu acredito que é isso mesmo, né? O trabalho foi construído ao longo de um período, né? Teve um delta T aí para eles se preparar, né? E agora é calma, né? Acho importante aquele bate-papo que eles têm com a gente, algumas coisas que acabaram até errando, né? E acaba evoluindo bastante com o aprendizado de consertar esse erro, essa distração. E o André falou, aproveitar a chance, descansou um pouquinho, mas continua firme agora também. O trabalho maior já foi feito, a semente foi plantada. Mas esse tempinho que resta aqui, a gente sempre está aqui para tentar também contribuir um pouquinho com esse trabalho para ajudá-los. Então, estamos aí firme e forte na revisão de segunda fase, né, professor Humberto? Já começamos hoje. Não deixe de vir, né? Faz seu cronograma de estudos, aquilo que é mais importante para você. E aproveita. Fique tranquilo que você se preparou bem. Esperar agora colher alguns resultados, é claro. E aproveitar esse restinho de tempo aí para frequentar essas aulas aí, tentar aprofundar um pouquinho mais, rever alguns conceitos, porque o trabalho foi feito, vocês estão preparados e a gente está sempre aqui para ajudá-los, é claro, com o maior prazer do mundo. Perfeito. Professores, agradeço muito. Obrigado, Gilberto. Estudantes, treineiros, estudantes que estão fazendo para valer, pais, familiares, todo mundo. Planck Comenta Física 2025. Professores, muito obrigado. Obrigado, Gilberto. E aguarde, Obrigado, teremos André. mais comentários e outras matérias. Um abraço. Tá? Tchau, Um abraço. Tchau, tchau.